Che, que jogo ruim, que jogo ruim. Isso eu acho que é uma coisa que deve doer muito mais nos torcedores do Inter, porque o Fluminense era um adversário absolutamente superável. Absolutamente superável, né? Aliás, o Inter empata o jogo, o Inter dá um gol pro Fluminense, e aí depois o Fluminense dá um gol pro Inter. E aí o gol do Alan Patrick foi a 20 minutos, teve meia hora ainda para conseguir o empate. Quer dizer, o jogo foi muito ruim. Se o Fluminense repetir o que vem jogando, ele não vai longe na Copa do Brasil. Mas eu acho que tem parcelas de culpa. Tem culpa do Roger, sim, porque o Roger teve o que eu chamo de coragem seletiva. Só depois de tomar o gol, depois da falha medonha do Ronaldo, é que ele logo ali adiante tira o Ronaldo, coloca o Ricardo Matias, recua o Thiago Maia e joga com um volante, com 3 meses e 2 atacantes. Contra um time que tu via que estava atrapalhado, estava inseguro, o Manuel quase ex-jogador ali, todo atrapalhado, tanto que entra o Ricardo Matias, ele se atrapalha na marcação. Então, assim, coragem seletiva. O Inter perdeu todo o primeiro tempo, fazendo um jogo muito parecido ao jogo do Beira-Rio. E aí a gente não tem como olhar para as escolhas do treinador, porque o mesmo desenho tático, praticamente as mesmas escolhas. Ali entrou o Richard e não o Bruno Henrique, mas o mesmo desenho de time e o resultado só podia ser parecido. Foi um jogo muito parecido com o primeiro tempo. Teve luta pra caramba e tal, mas produção para quem tinha de virar o jogo, porque o Fluminense ele fez o jogo que ele tinha que fazer. O Fluminense queria era travar o jogo, quem tinha que jogar era o Inter não conseguiu jogar. Essa foi a parte assim do Roger que não vive um bom momento, ele está fazendo escolhas erradas, de fato. Mas o culpado maior da eliminação do Inter, não tem como dizer nada diferente, na minha opinião, é assim. Qual é o único fator que permeia todas as 13 eliminações dos últimos, 5 anos aí do Inter? O Roger pode ser um culpado aqui, foi. Aí no outro ano, um outro treinador, um outro executivo, outros jogadores. Qual é o único que está ali sempre? Todas elas. E a gente já está falando de 5 temporadas, portanto, um período razoável para a gente não ser acusado de fazer uma injustiça de afogadilho. Não deu tempo ainda. Né? A gestão do Inter, a gestão Alessandro Barcelos. Estou fazendo crítica ao CPF, não é nada pessoal, nada disso, acho que ele está lá para tentar fazer o melhor. Mas o Inter, em 5 anos, e não é pouco tempo, o Inter tem uma base que continua trabalhando num lugar alugado, não tem uma base sua. O Inter continua não conseguindo formar bons times, continua gastando mal, e continua perdendo, e continua não entregando jogadores para o seu técnico, qualquer um. Né? Então, não tem como dizer nada. Se o Inter quiser demitir o Roger, ele vai estar fazendo mal do mesmo, mais do mesmo. É entregar a cabeça de quem está ali à disposição, sem olhar o que de fundo está acontecendo com o Inter. E mais ainda, isso de dizer assim, o D'Alessandro disse isso, inclusive, né, esses dias. O D'Alessandro é outro que chegou agora também, ele não está aí desde o começo, mas ele disse, olha, não podemos contratar jogadores mais caros, porque não temos dinheiro, não tem como competir. Né? O Grêmio está nessa também. Olha, isso eu concordo. Não tem dinheiro para competir, o abismo é grande. Agora não precisa colaborar com o fosso. Estou falando do Alessandro e da gestão, isso vale para o Grêmio também. Porque assim, ó, se o pouco dinheiro que tu tem, tu contrata no Grêmio Lucas Esteves, Pavon, Gemerson, e o Inter contrata o Rogel, o Inter trouxe o Rogel, tinha dificuldade para andar, um problema de coordenação motora para andar. Bom, aí tu aumenta o fosso. Então o Inter e o Grêmio não estão atacando suas dívidas, continuam devendo, continuam revelando poucos jogadores. Então, eles estão... Isso é cumplicidade. O problema não é o fosso, mas será que o Grêmio, não é o agente será externo. Que o Grêmio tem que entrar nessa frase aí, Diogo? O Grêmio está revelando. O Grêmio está revelando e está vendendo. Não, mas o Grêmio revelou muito mais. Não, eu sei, mas nesse momento, mais. só para a gente não ficar naquela de... com o Inter... Né, quem foi eliminado foi o Inter. Não, eu não estou querendo colocar os dois na mesma assim, prateleira, eu concordo contigo. O Grêmio está com o Alisson em campo, vendeu o Serrote. É bom ou não é? O Grêmio vendeu o Gustavinho recentemente, o Grêmio vendeu concordo contigo. Assim, se tu for Bitelo, comparar... né? Não pagou o Cascavel, mas vendeu. Se tu for comparar, se tu pega aí os últimos 10 anos, nossa, o Grêmio revelou muito mais jogadores do que o Inter. Mas muito mais. Mas assim... Muito mais. Só que os dois têm dívidas, os dois é um fracasso atrás do outro, porque eles têm gestões que colaboram para esse agente externo, malvado, que é assim, não é... O que eu quero dizer é o seguinte, que não é Davi contra Golias, Inter e Grêmio contra o cenário das SAFs, é muito dinheiro, eles são ricos. Inter e Grêmio, eles colaboram para esse fosso.
Eu concordo em gênero, número e grau de tudo isso que tu tá falando. Acho que o buraco é muito mais embaixo. Mas o confronto contra o Fluminense, ele tem um certo reflexo sobre isso. Mas ele não é uma resposta para isso tudo que está acontecendo no Inter. Porque, vamos lá. Contra o Flamengo Renato, poderia ser. Contra o Flamengo poderia ser. O Renato, ele não tinha... Ele não tinha... O negócio entrou tudo O Renato... Eu acho que eu entendi agora. O Renato... Entendi agora. O Renato, ele não tinha lateral esquerdo. Improvisou o lateral direito. Ele não tinha o Thiago Santos, teve que colocar um zagueiro reserva. Ele tinha o Nonato no meio campo. Ele não tinha o substituto do Arias. Então, assim, elenco por elenco... Era uma briga muito boa e o Inter não entrou nela em nenhum momento. Não, mas eu não discordo. Eu não estou discordando de vocês. Não estou dizendo que eu nem sei, mas eu só concordo com ela. Não, assim, ó. Aliás, eu comecei, foi longa a minha primeira intervenção. Eu comecei dizendo que o que mais dói para o torcedor do Inter, eu imagino, é que o Fluminense era um adversário que podia ser batido, estava completamente esgoelepado. Quantos chutes a gol o Inter deu nos dois jogos? Pouquíssimos. O Fábio não fez defesa. Não me lembro de defesa do Fábio. Vocês lembram de defesa do Fábio? Não fez defesa. Não é que um time que... acho que não deu 5 chutes a gol. Não, fez sim. O pênalti. Como é que um time que não dá 5 chutes a gol, que tu quer que se classifique? Cara, não existe ideia. E digo mais, vamos lá, se a gente for pensar como funcionam os números no futebol. Um time que durante os 180 minutos da disputa esteve atrás. Não deu 5 chutes a gol. Porque a gente pode dizer, o Inter deu chutes a gol sem grande perigo. O Inter não teve chance, o Inter não teve chutes a gol. Claro. Então, assim, e o Inter está atrás do placar desde os 9 minutos do primeiro tempo do jogo do Beira-Rio. Desde lá, o Inter tem que estar correndo atrás do marcador. E o Inter tem pouquíssimos chutes a gol. O Inter perdeu todo o primeiro tempo sem coragem para correr risco. E sair perdendo é uma repetição esse ano, né? E aí quando você tem que correr desse jeito um pouquinho mais, fica difícil. 31 vezes. E aí você bota no quê? É questão técnica, é distração, é tudo misturado. Assim como também, Vini, eu não sei qual é a tua leitura, a tua visão, mas acho que o problema ele acaba ficando mais grave ou mais sensível porque ele é um conjunto de problemas. A direção claramente está mostrando um despreparo, que já dura alguns anos, porque o mandato. Os jogadores também, alguns, que não tem culpa de... o cara é contratado. Ele vem para cá jogar no Inter, ele acha o máximo. Claro. Se ele não é do nível do Inter, ele acha o máximo. Ele entra em campo e aí ele pode falhar. E tem a questão do Roger, que ontem me surpreendeu a paralisia. Ontem ele foi mal. Eu já esperava, Diogo, na escalação, um recado. Tô tentando. Vou tentar. Mas isso não aconteceu. Eu não me lembro se foi você ou o Vini, vocês brincaram aqui anteontem que não ia mudar muita coisa. Sim, os dois falaram. Os dois falaram mais ou menos nesse tom, né? Qual foi que a gente estava aqui dizendo, vai começar com Matias e Carboneiro na frente. Qual foi a novidade que o Roger colocou em campo para tentar surpreender o Fluminense? O Richard entrou. O Richard foi do primeiro jogo, foi o Richard. Novidade, porque é um jogador parecido com o Bruno Henrique, que estava ali. Mas isso aí é que tá. Era suficiente para ganhar do Fluminense do Maracanã? Claro que não. Tanto que não ganhou. Não, o Roger não está no momento legal. O que eu estou defendendo aqui é o seguinte, é que num ano tu tem o erro ali do Roger, aqui e ali, mas se tu pegar o contexto, isso está valendo também para o Grêmio, menos, né? Assim, é muito claro. Tu não tem dinheiro para contratar porque tu não atacou a dívida, porque tu forma menos jogadores, tu vende menos jogadores, e aí tu tem que comprar jogadores com mais risco e eles contratam jogadores ruins ou menores, e aí tu vai te diminuindo, é óbvio, tá muito na cara. O CT do Inter e do Grêmio, agora eu vou pegar o Grêmio também. Se tu pegar o CT, me ajuda aí. Deixa o Grêmio de lado. Não, o Grêmio tá quietinho na dele. O Diogo, ele tá
com o Grêmio amarrado nele hoje. Não, mas também, que foi o Inter que foi eliminado. Não, mas não tem problema. Deixa o Grêmio quieto, porque quando o Grêmio foi humilhado pelo CSA, a gente só falava do Grêmio. Também, hoje a gente bateu no Grêmio, hoje a gente bateu no Inter. Hoje é dia do Inter. Mas é que no caso eu não tô batendo, eu tô querendo ajudar. Mas enfim, não tem problema, vamos tirar o Grêmio então. Quem caiu várias vezes foi o Grêmio. Quem não consegue ganhar a Copa do Brasil, só ganhou uma vez, é o Inter. São verdades. Quando eu puder falar do Grêmio, vocês me avisam então, que daí eu entro no Grêmio. Não, vamos falar do Inter. Do Grêmio quando você quiser. Não, vamos falar do Inter agora. Mas como a gente também tá aqui falando, eu só digo, eu acho vamos falar do Inter. Então, porque aí os não é o. Tá, vamos falar do Inter então. Vamos falar do Inter. Quem aluga CT na base? Vamos falar do Inter. Foi o que eu disse aqui. Sim, mas é quem? Quem é? Quem aluga é o Inter. É o Inter. O Grêmio tem CT da base. Não, mas que é elogiado. Quem não paga dívida? Os dois. Não, mas tu não queria falar só do Inter? Por que tá falando do Grêmio agora? Não, eu tô te dando um exemplo que eles são diferentes. A gente não tem uma obrigação de colocar um na frase do outro. Mas eu não tô querendo, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu só tô dizendo o seguinte, bom, mas envio falar do Inter, então não tem problema. Vocês dizem aqui... Você fala do que você quiser. Vocês é que mandam, vocês é que mandam. Não. O Inter, fala do que você quiser. O Inter, ele tem problemas estruturais. O Inter tem um CT que não é do tamanho do CT do São Paulo, do Fluminense, do Galo. Eu te pergunto assim, tu conhece muitos CTs lá em São Paulo, né? Não, são todos melhores. Tem, assim, investimento em estrutura. Então, não adianta tu ficar reclamando assim, porque não tem dinheiro para contratar, porque o abismo de SAFs é muito grande, enfim. Bom, mas então não contribui para o abismo ficar maior. Tu tem que ter CTs que te propiciem formar jogadores melhores, sabe? Tu tem que ter estrutura. O Inter não está fazendo isso. A dívida aumenta, paga 100 milhões de juros. Nessa linha do Diogo e concordando com ele, Vini, quando acontece uma eliminação como essa, o foco ele vai todo pro campo. Jogador que não presta, técnico que errou, diretoria que contrata mal. Ele fica só pro campo, só pro grama, bola ou sintético e bola. E não vem esse assunto. Porque o Flamengo, que está dando aula para todo mundo, e ontem foi eliminado também porque é futebol. Um time misto, né? Porque é futebol. Um time misto, um time misto, porque está priorizando Brasileirão e Libertadores. E foi dito no início da temporada, pelo seu diretor executivo, que é um estrangeiro, e pelo Felipe Luiz. Mas, enfim, o Flamengo... Se o Inter tivesse sido eliminado como o Flamengo foi... Dizendo que não queria... A gente não estaria aqui metendo tanta pauleira no Inter. Mas por que eu coloquei o Flamengo na conversa? Porque o Flamengo ficou sem contratar. Hoje ninguém lembra porque ele tá bilionário. Exatamente. Mas ele ficou, e ele ano após ano, e aquele presidente coitado tomando paulada, e ele segurou. Foi o começo do Só que aqui ninguém fala nisso. E aí dá para colocar os dois. Ninguém fala nisso. Aí o Inter é eliminado, se fala no quê? E a gente aqui também, demissão do Roger, Ronaldo não tem nenhuma capacidade, o Roger não quis colocar o guri desde sempre. São fatos. E essa direção não ganhou nada, ganhou o gauchão. É tudo verdade. Ok. Mas isso que ele trouxe é muito importante. Mas aí que sabe qual é o comparativo? Porque isso é o nosso futuro. Mas sabe qual é o comparativo? Quando uma relação termina, exceto por uma grande tragédia, uma traição, uma mentira ou algo nesse sentido, ali tu tem um ponto, um factual que terminou a relação. Um grande motivo. Exatamente. Mas tem relações que elas vão terminando ao longo do tempo. Sim. E que no final tu já não sabe mais qual é o motivo. Não sabe mais se é a toalha na cama ou é a falta de atenção num dia especial. E o Inter é isso. O Inter hoje, tu já não sabe mais qual é o motivo que tu vai criticar num momento ruim. Tu não sabe se tu te apega falando treinador, tu não sabe se tu fala do time que não tem CT, tu não sabe se tu não fala da base que é um fracasso, tu não sabe se tu fala dos jogadores especificamente, porque é um todo, é uma relação completamente destruída. E aí a gente fica focando e às vezes, e faça a minha culpa aqui, e aí o Marco tem o ponto que mais chama a atenção dele, eu tenho o meu, o Diogo tem o dele, o resto da torcida, cada um tem o seu. E no fim fica, nesse meio tempo, no meu ponto de vista, as pessoas que fazem a gestão do clube vão se aproveitando desses assuntos paralelos para ficar na deles ali, fazendo o mesmo projetinho meia boca que estão fazendo atualmente. Agora, eu pensando dessa forma, analisando dessa forma, saindo da situação, olhando de cima, eu acho que o certo é focar em quem manda. Se a gente pegar quem tem a gestão do Inter nos últimos anos... São 13 eliminações. Tá. 13. Apenas 2 aceitáveis. Apenas 2 aceitáveis. O Inter, na volta da Série B, chegou a ser mais organizado que esse Inter hoje. O Inter de 17, 18, 19, 20.
Inclusive, a última vez que o Inter chegou perto de um título... 19. Foi o pé do Edenilson, que foi que o Barcelos pegou o fim da gestão do Medeiros. Tá as eliminações do Inter. Então, olha isso aqui, ó. O Grêmio 2021 é inadmissível, que é um Grêmio que tá na Série B. Vitória eu não vou comentar. O Olímpia, o Inter naquele mesmo campeonato tinha feito uma goleada do Olímpia. O Olímpia, horrível. Olímpia, horrível. Globo. 2022, o Grêmio, é Grenal, ok. Melgar, Caxias, América Mineiro, Fluminense ano passado, Juventude 2 vezes, Rosário Central na repescagem da Sul-Americana. A única coisa que a gente pode tirar ali é o Fluminense 2023. É a única coisa que tu consegue assim, ó. Ai, tudo bem. Porque nem no Grêmio 2022 eu consigo passar pano porque eu não conseguia ganhar Grenal de nenhum jeito. Entende? Então é só fiasco. E qual é a coincidência desse tempo todo? Me diz qual é a coincidência. A mesma diretoria. A mesma diretoria. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, Não te incomoda o D'Alessandro tá sumido nesse momento? Claro que incomoda. E outra, porque o presidente não falou ontem. Onde é que tá o presidente do clube? Eu disse no ar isso. Nessas horas... Você colocar Bisol pra ficar falando da imprensa? Me desculpa, não é a imprensa que vai lá e chuta a bola errado. Não é a imprensa que recua a bola pro jogador do Fluminense. Não é a imprensa que faz cagada no Beira-Rio, que nem o Thiago Maia fez. Não é a imprensa que contrata o Kaique Rocha, que contrata o Diego Rosa. Não é a imprensa. É a imprensa. Fui eu que contratei? Não fui eu que contratei. Eu não contratei. Eu não fiz essas escolhas. O meu papel eu fiz. Eu tenho minha cadeira lá no Beira-Rio. Esse é meu papel. Agora o resto... ir no microfone e culpar a imprensa, por favor. Por favor. Ainda se fosse dirigente com respaldo para isso. Não é respaldo. Não tem respaldo nenhum. Estão achando que são Fernando Carvalho, mas não são. Pelo amor de Deus. Tá, mas ô Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. É o caso dos Flintstones achando que é Mercedes. Muito bom. Pezinho no chão, papapá.